Professor, por favor, seu nome e qual é o sentimento? Meu nome é Carlos Santos, eu sou professor do Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia. Nosso sentimento é um sentimento de luta com todas as armas, porque desde o ano passado, tem 3 anos que nós estamos sem aumento, nossa perda salarial em maio chega a 1/4 do salário, a 25% de perda salarial. E temos um governo tão duro, tão desrespeitoso, tão autoritário, que não conversa, que não oferece, que vai passar 4 anos dizendo à população que não tem dinheiro e que não pode atender às reivindicações da população, saúde, educação, tudo abandonado, e endurece, não respeita as categorias, não cumpre os acordos, não cumpre leis, é desrespeito total. Então, como reclamam que a gente, quando faz manifestação, atrapalha, nós estamos aqui sem atrapalhar o direito de ninguém de ir e vir. Estamos, sim, arriscando o nosso bem mais precioso, que é as nossas vidas. Nós vamos arriscar aqui até quando não tivermos mais força. Nós vamos ficar aqui. E se morrer aqui, vamos morrer por uma luta. E se morrer, nós vamos dedicar a nossa vida à luta e a nossa morte a Hollenberg, ao fascismo de Hollenberg. Obrigado, professor. A gente vai seguir aqui mostrando e entrevistando mais outros professores que quiserem falar. Você fala? Coloca a Yolanda. Vou botar todo mundo para falar. Por favor, seu nome. Meu nome é Mariana. Sou professora de História do CEF 34 da Ceilândia. Fica na exposição. Desde cedo aí nessa luta, acorrentado, greve de fome, qual é o sentimento? Olha, é o sentimento de muita fome, né? A princípio. Estamos aqui desde as 9 horas mobilizados. Nossa greve já vai para quase um mês. O governo do Distrito Federal se mostra intransigente na questão de querer negociar com a categoria. E estamos aqui, é o retrato do que o governo do Distrito Federal está fazendo com os professores. É o descaso mesmo, de tentar nos colocar para os porões, de tentar tirar toda a nossa verba, de tentar tirar toda a nossa energia. Mas a categoria ela é forte, ela é firme e nós vamos sustentar aqui até o fim, porque o que seria de uma professora de história que todos os dias ensina para os seus alunos que eles devem lutar pelo direito e de repente se acovarda diante de um governo fascista, que é o momento que a gente está vivendo. Então é um sentimento de revolta, mas é um sentimento também de alguém que acredita na luta, que acredita na união e que acredita mesmo que a força do povo vai derrubar todas essas medidas desses golpistas. Né? Obrigado, professora. Perfeito, arrasou, amiga. Professora Yolanda, fala também? Por favor. Diga, meu. Qual o sentimento hoje aqui? Para segurar isso? Pode eu seguro você. Eu acho que a gente tem um sentimento de fazer parte dessa sociedade, dar nossa contribuição de luta de classe, de consciência, e nós não vamos deixar o retrocesso acontecendo no nosso país, na nossa cidade, e a gente ficar sem fazer nada. Então é um sentimento que tem que lutar e lutar e lutar. E para as pessoas que estão acompanhando a gente, não só aqui em Brasília, no Brasil inteiro, os profissionais de outra categoria, os estudantes, o que a senhora diz nesse momento? Eu digo que é um momento que toda a classe trabalhadora deve estar atenta, toda a classe trabalhadora deve estar na rua, contra qualquer tipo de retrocesso, em defesa do nosso direito. E os estudantes têm um papel fundamental nisso, também juntamente conosco. E a classe trabalhadora, enfim, teve desde o dia 15 a greve geral da educação, dia 28 tem a greve geral, e nós temos que parar esse país para não perdermos direito. É um momento crítico do nosso país, que nós precisamos estar unidos nas ruas. E justamente na Semana Santa, né? Os professores vieram aqui para frente da catedral. O intuito é sensibilizar a sociedade nesse momento para que tenha compaixão com essa que é a categoria mais importante, né, que é a categoria que forma as outras categorias. Sim, é importantíssimo essa simbologia aqui da solidariedade, desse momento, né, de Páscoa, de ressurreição, é que as pessoas
percebam o que está acontecendo, que nossa luta não é uma luta corporativista. Nós temos luta que é em defesa da educação pública de qualidade, em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos nossos alunos, dos estudantes, em defesa do nosso país. Então essa solidariedade, ela tem que ser uma solidariedade humana com cada um e cada uma desse país. Obrigado, professora. Obrigado. Oi, tá no botão do pilha, é o canal. Pessoal, olha, eu vou dizer para vocês, a gente vai seguir aqui, a gente vai pegar mais depoimentos de vários professores, mas a sensação agora minha, passo para vocês, é de uma indignação ímpar. Eu sou filho de uma professora de educação física, a professora Marina, que criou 3 filhos praticamente sozinha. Tem uma outra mãe que também é professora de educação física, a minha madrinha, que criou irmãs, né, professora lá no Rio Grande do Sul. E só quem é filho de professora sabe muito bem a luta, né, em um país que ainda é machista, em um país que ainda desvaloriza a categoria. E só quem foi criado, se a gente chegou até aqui, foi pelos belos exemplos de luta. E eu posso dizer que eu tenho orgulho na minha vida por ter sido sempre muito incentivado a ter coragem e a lutar por mulheres. E a sensação que a gente tem aqui hoje é de muita indignação. Você vê que em pleno 2017, professoras e professores na capital da República têm que chegar ao ponto de se acorrentarem em um sol fortíssimo. E aqui em Brasília já começou a temporada da seca, né? Em Brasília já está seco. E terem que praticamente colocarem suas vidas em risco para que um governo que se diz de um partido socialista, né, que eu tenho uma dúvida se o PSB ainda é socialista, certo? Não abrirem nem negociações. Um governo que hoje tem em seu núcleo duro tecnocratas como a Leani e o Sérgio Sampaio, certo? Que estão lá do alto dos seus cargos com altíssimos salários e do alto dos seus gabinetes, tratando vidas, pessoas como se fossem números. Então os grandes responsáveis pelo caos da saúde e da educação no Brasil também, né, além do governador Rodrigo Hollenberg, são esse tipo de gente tecnocrata, pelega, burguesa, que trata pessoas como números e que simplesmente diz: não podemos atender e pronto. E se quiserem, praticamente só falta que vocês que se fodam pra lá, certo? É um absurdo. E a sociedade como um todo tem que responsabilizar este tipo de tecnocrata, burocrata, pelego, certo? Que trata pessoas como números. Mas deixa que eu não vim aqui pra falar, eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Então deixa eu entrevistar outros professores, se deixar. Eu sou capaz de me exaltar e falar mais, né, talvez, do que deveria. E quem tem que falar aqui hoje são os professores. Deixa eu procurar aqui para ver quem fala, quem topa falar. Mas é indignante. Você vê que as professoras e os professores têm que estar aqui. E olha que eu cheguei agora, são... Quem fala aí? Quem topa falar? Topa falar? Tá bom, fica à vontade. Fala, professor. Você fala aqui pra gente? Quero falar. Pera aí. Professor Nelson Moreira Sobrinho. Professor Nelson Moreira Sobrinho, para minha felicidade, consegui hoje fugir do Temer. Viu, Pilha? Só para você saber, hoje foi publicada a minha aposentadoria. Saiu no Diário Oficial de hoje. 41 anos de contribuição para a Previdência da República e hoje, felizmente, em greve, publicaram a minha aposentadoria. Agora nós estamos aqui, merecidamente, procurando os nossos direitos. Porque, mais uma vez, a Justiça do Distrito Federal julgou a ilegalidade da nossa greve e não julga a ilegalidade desse governador, que não paga a gente, que não reconhece os nossos direitos, que paga tudo atrasado, que deixa de pagar. E a gente fica nesse sofrimento aqui com companheiros em plena Semana Santa, fazendo essa tortura aqui, que são todos os companheiros que estão aqui numa greve de fome, né, numa greve de fome, acorrentado a esses símbolos da Igreja Católica aqui. E a gente precisa, sim, abrir essa negociação para resolver, porque se esse cara, esse governador, caloteiro, mentiroso, achar que nós vamos encerrar a greve
porque ele acha que deve encerrar, nós não vamos encerrar. Nós queremos o direito e queremos todo o prejuízo que dos 3 anos que ele está nesse governo, nunca fez nada pela educação, nunca fez nada pelos professores. Ou seja, duas coisas, professor. Mesmo com o senhor aposentado, o senhor vai seguir na luta pelos que vêm. E a outra questão é a seguinte: o judiciário, os funcionários, servidores judiciários, cheio de privilégios, mas na hora de tratar das outras categorias, julgam de acordo com o patrão, com a Casa Grande, com o governador. O judiciário, só para você ter ideia, eles fizeram greve ano passado de 3 meses. Não descontaram nada do salário deles, não decretaram ilegal a greve deles, e eles agora, com toda a irresponsabilidade, qualquer pedidozinho de qualquer pessoa que entra no judiciário contra a greve dos outros trabalhadores, que não são eles vão lá julgar a ilegalidade da greve, porque não somos ilegais. Legais é o governador que não cumpre, inclusive as leis, não é? Então, por isso, nós não somos ilegais. Ilegais são eles. E o judiciário sempre trata disso. Aliás, hoje, existe o tal do Partido da Justiça Brasileira, né? Eles cuidam deles e o resto dos trabalhadores que se dane. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje nesse país. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma os direitos nós todos sendo caçados, e é por isso que a educação pública brasileira vai estar na rua sempre. Vai estar na rua caçando, porque foram 50 anos de luta de direito que a gente conquistou e não vamos perder da forma que eles acham que nós vamos perder. Não vamos entregar de forma nenhuma. Estaremos nas ruas, na luta o tempo todo para conquistar o direito de volta daquilo que já foi uma conquista há muitas décadas. Obrigado, professor. Vamos seguir aqui mostrando. Olha o exemplo do querido professor. Se aposentou e... Não, eu sei que é o professor Nelson, não parece que o senhor já falou. Se aposentou e segue aqui na luta. Aqui eu vou pedir para um outro companheiro da época do movimento estudantil, ver se ele fala. Fala o quê? Sobre tudo. Pessoal, apresentar para vocês. Esse é Gabriel. Mas eu tenho uma história particular, que é meu companheiro da época do movimento estudantil e agora está aqui na greve dos professores. Gabi, larga o verbo aí. Bom, estamos aqui, sou Gabriel, diretor do Simpre, da CNTE. Nós estamos aqui hoje porque nossa greve faz 28 dias e o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, mantém intransigência, a truculência ao não negociar com a categoria, que já está há 28 dias de greve até agora, não tem proposta, pelo contrário, é ameaça de corte de ponto, inclusive desrespeitando o direito constitucional da greve. Então hoje, uma ação radicalizada aqui na frente da Catedral, 15 professoras e professores em greve de fome, acorrentada aos evangelistas para tentar abrir um canal, pedir para o governador respeitar essa categoria, respeitar essa cidade, abrir a negociação e apresentar uma proposta. Nós vamos seguir aqui em vigília, em solidariedade aos companheiros e às companheiras que estão na greve de fome. A luta continua contra a reforma da Previdência e pelos direitos de educação da categoria aqui em Brasília. Gabriel, eu tenho falado duas coisas, né? Uma, que o judiciário, o mesmo judiciário que é cheio de privilégios, que fez greve e não repôs, o judiciário que é o que a gente vê num país com salários altíssimos, é o mesmo judiciário que sempre dá ganho para o patrão, principalmente aqui no Distrito Federal. A gente pode dizer que é um judiciário burguês, corporativista, que não está nem aí para os professores? Felizmente, essa tem sido a postura, né? Tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. A prova mais recente disso é ontem à noite, decisão do juiz dizendo que a nossa greve é ilegal e indicando que o governador corte o ponto dos professores. Então, infelizmente, tanto o Ministério Público local quanto o Judiciário, na hora de cobrar que o governo invista na educação, na hora de cobrar que o governador cumpra as leis que ele não cumpre, tanto a 840, o plano de carreira, o plano de saúde de educação, que esse inclusive é aprovado e assinado, sancionado pelo governador, que ele não cumpre. Para isso a gente não vê o Ministério Público cobrar, para isso a gente não vê a Justiça agir. Para quando é movimentação, mobilização, luta e greve dos trabalhadores, infelizmente a gente tem um setor do Judiciário, como que foi feito ontem, de declarar nossa greve ilegal e autorizar o corte de ponto. Infelizmente a gente não tem na Justiça brasileira hoje uma justiça que defende realmente os interesses da classe trabalhadora e daqueles que mais necessitam. É a nossa luta também por democracia, tanto no parlamento quanto no executivo. Hoje vivemos um golpe de Estado no país, articulado inclusive com os setores do executivo, do judiciário e do legislativo. Essa é a luta do povo brasileiro. É por direitos e é por mais democracia. Gabriel, vão conseguir intimidar a categoria? De jeito nenhum. Essa categoria já provou na sua história que não se dobra por ameaça de juiz nenhum,
por decisão de judiciário nenhum e por governador nenhum. Pelo contrário, todos os governadores que decidiram enfrentar essa categoria tiveram uma resposta à altura nas urnas e foram derrotados veementemente nas urnas. 2018 tem eleição. Se o governador federal achar que ameaça, corte de ponto, com truculência e mesmo com o apoio do judiciário intimidará essa categoria, está enganado. Essa categoria nunca se dobrou a nenhuma decisão injusta do judiciário. Não será dessa vez que nós vamos recuar. A luta segue firme, segue forte e em vigília aqui na Catedral. Valeu, Gabriel. Galera, eu vou... Esse foi o Gabriel, eu vou dar uma encerrada, porque eu tô ao mesmo tempo que indignado, emocionado. Tá passando um filme aqui na minha cabeça, eu que fui criado por uma professora, e agora com 40 anos ver que o descaso com a educação brasileira, que os professores continua, e o pior que com o amparo de um judiciário canalha, um judiciário fascista, um judiciário burguês, um judiciário preocupado em defender o seu corporativismo e os seus benefícios, mas quando se trata da categoria dos professores e das professoras, está sempre do lado das casas grandes. Eu vou encerrar, que é para não falar nada que daqui a pouco eu sofra processo, porque falar do judiciário brasileiro hoje me dá ânsia de vômito. A gente segue aqui sempre, botando pilha.